Meus amigos, muito bom dia. Deixa eu ver que horas são aqui para não estar confundindo os horários. São 10h33 da manhã. Às 3h30 da tarde tem convocação por Carlo Ancelotti da seleção brasileira. É uma das últimas convocações, se não me engano, é a penúltima, porque vai ter amistosos contra Egito e Panamá. O Panamá vai ser uma despedida no Maracanã para chamar a torcida para junto da nossa seleção e assim levar o Brasil para a Copa com muito mais ânimo pelo ano que teve, o péssimo ano que teve de 2023 até aqui, onde só desagradou a seleção brasileira, a maior seleção do mundo. Eu trouxe aqui a minha convocação para a seleção brasileira, trouxe aqui os jogadores que eu melhor vejo desempenhando, vejo jogando, vejo assim competindo frente a frente com os jogos europeus e os do alto escalão mundial. Meu time, ele veio basicamente com Alisson titular. Alisson para mim é titular indiscutível porque para mim é um dos melhores goleiros do mundo. É o goleiro que defende bem, que consegue sair bem com a bola. Apesar de dar uns vacilos, o Alisson é um jogador que passa muita segurança pro gol da seleção. Para você ter noção, o Alisson é um jogador que eu acho que nessa década de 2016, 2015 até aqui, ele é o jogador que mais foi convocado, na verdade, o goleiro que mais foi convocado por uma década pela seleção brasileira. As únicas vezes que eu vi ele não sendo convocado foi por lesão. E Brazão, para mim, ontem o que ele fez contra o Corinthians é sinônimo de convocação, é sinônimo de merecimento. Eu acho que Ederson já perdeu sua vaga na seleção há muito tempo, a partir do momento em que saiu da Europa. Acho que era porque ele não estava bem, acho também que no Fenerbahçe você... Cara, difícil convencer, difícil. Ele não concorre, ele não disputa Champions sequer. Então eu acho que nem por segurança eu levaria ele. Sim, se você tem brasão para tirar uma casquinha dele, para ver o que é que pode acontecer, acho que você traz ele. Se eu fosse o Ancelotti, eu optaria por brasão do Santos. O que ele fez contra o Corinthians ontem, cara, salvou o Santos de uma goleada. Hugo Souza também, mas não para ser goleiro de linha. Eu acho que o Hugo Souza falhou muito no jogo contra o Japão, acho que já é um jogo de muito tempo, então não dá para definir o que ele é como goleiro hoje, além de ele ser um grande goleiro, né, sempre foi, mas eu tô falando que ele desempenhou mal contra o Japão e assim, por causa daquela má partida, eu não levaria ele, mas para ser pegador de pênalti, eu levaria Hugo Souza, porque ele é muito bom pegador de pênalti, assim como é bom goleiro na posição em geral, mas em pênalti ele é muito fora da curva. E zagueiros eu levaria Gabriel Magalhães e Marquinhos, os dois zagueiros titulares. Se você não vai levar um Thiago Silva, que não é convocado desde a Copa, você sabe que é necessário você levar o melhor zagueiro do mundo na atualidade, que é Gabriel Magalhães, e Marquinhos, que é o zagueiro mais experiente que nós temos desde 2018, eu acho, já com a saída de Thiago Silva. Então eu acho que ele é o zagueiro mais experiente, o melhor capitão que podemos ter sem Neymar, porque eu não levo Neymar para essa convocação. Léo Pereira e Murilo. Murilo, cara, ele foi muito xingado, muito ofendido pelo que ele fez contra a Argentina no dia 25 de março. Eu acho que é o seguinte, eu acho que o jogo dele foi muito ruim naquele dia, mas ele é um dos melhores zagueiros da Premier League, pelo Forest. Muito bom zagueiro. Gostei dele antes mesmo de ser convocado. Foi mal quando foi convocado, mas eu acho que ele merece sim, porque é um zagueiro de destaque. Não é a todo momento que temos zagueiros de destaques na Premier League, assim, sem ser um Magalhães da vida, que para mim é o zagueiro mais longevo brasileiro que atua na Europa. Eu achava que Beraldo no PSG ia se sair muito melhor, mas ele acabou perdendo muito espaço no time francês, e eu acho que o Murilo merece. E Léo Pereira, cara, porque o que ele fez contra o Botafogo, o que ele fez na temporada passada, é brincadeira. Zagueiro fazendo gol de falta, você tem que olhar para isso como algo muito especial. Não é todo dia que acontece. E não só pelo gol de falta, porque nós temos batedores de falta na seleção. Eu estou falando de performance, eu estou falando de constância, estou falando de físico, estou falando de merecimento também. Acho que o Léo Pereira tem muito disso. Acho que o Léo Pereira é um dos únicos que se safa desse time do Flamengo, que viveu um início de temporada muito mal. Laterais, para mim, Alexandro, titular, com a ausência de alguns, como Caio Henrique e Wanderson. Ela era a dupla de laterais
do time francês, o Mônaco, e a dupla de laterais da seleção brasileira, até onde estavam bem fisicamente. E como eles não estão, eu levo Alexandro para a lateral esquerda, vem atuando bem pelo Flamengo, acho que sempre foi um bom lateral, foi o nosso lateral da Copa passada, acho que merece. Acho que não é fixo, não tem cadeira cativa, principalmente nessa posição tão, assim, curta, né? Tem curtíssimos nomes, então a gente tem que experimentar todos para saber. Acho que ele não tem vaga garantida. Na Copa, sim, eu acho que sim, mas não titular. Alexandro e o Wesley. O Wesley vem fazendo uma boa temporada na Roma. Acho que ele é um lateral muito... Cara, ruim eu não posso falar. Porque o cara tá comendo a bola, mas ele come a bola como ala, né? E ele fazia um pouco disso pelo Flamengo. Contra a Colômbia, o Wesley, ele trabalhou como ala, marcou como lateral e cara, ele atacou como ponta, velho. Eu vi ele cara a cara, à vista em Brasília, assim, ao vivo. Eu fui ver Brasil e Colômbia, o clássico sul-americano, e eu vi ele fazendo muitos bons... muito boa era a troca que ele tinha com Savinho, que era o nome cotado pela seleção até não se destacar mais pelo Manchester City. Cara, eles dois trabalhando muito bem a bola ali, juntos. Eu vou tentar mostrar o lance pra você. Eu vou tentar, só tentar. Mas esse cara é muito bom, cara. Bom pra caramba. O Wesley como ala. Como lateral, eu já vi que não. Porque pra mim ele não marca bem. Pra mim, por exemplo, Flamengo e Chelsea, na virada do Flamengo contra o Chelsea. O Chelsea abriu o primeiro placar, né, no Mundial de Clubes. Ele foi o autor, pra mim, da falha que desencadeou o gol do Chelsea. Mesma coisa Brasil e Tunísia, cara. Uma jogada muito parecida. Entrega a bola, não domina a bola direito, escapa. Aí a Tunísia fez o que tinha que fazer e empatou contra o Brasil com um pênalti perdido pro Paquetá, que eu não levaria ele também para essa Copa. Não levaria, ele não tá jogando bem. Se ele jogar bem, até que pode ser que vá, pode ser que mereça, porque ele é um bom jogador. Juba, do Bahia, acho que merece essa vaga há muito, muito tempo. Acho que é um lateral que se destaca também. Eu ia falar de René, porque René jogou bem contra o próprio Bahia quando foi no Brasileirão Fluminense e Bahia. No caso, Bahia e Fluminense na Arena Fonte Nova. Acho que o René jogou muito bem, mas foi um conglomerado muito grande. Foi um envolvimento muito grande do time do Fluminense, porque isso me deu a entender que era bastante mérito do René. Mas o René, cara, pelo Carioca, o que ele fez contra o Vasco não foi um bom jogo. Então, acho que chegando tão perto dessa convocação, você jogar mal, você já perde a vaga. Acho que é assim. Acho que você tem que ser um Neymar da vida para não perder a vaga na seleção brasileira. E até o Neymar vai perder, na minha opinião. Para mim, ele não merece ser convocado. E eu falo disso daqui a pouco. Pois bem, Juba e Douglas Santos. Douglas Santos é um paraibano, daqui onde eu moro. Na verdade, do estado em que eu moro. Mas, assim, cara, falando de futebol, o que o Douglas Santos passou de segurança naquela posição, o feijão com arroz que ele fez, nenhum lateral fez desde o pré-copa, desde o início das eliminatórias em 2013. Eu vi um pouco do Ian Couto na lateral direita, mas não foi mais convocado. Acho que também não se destaca tanto no Borussia Dortmund. Mas, assim, vamos falar de primeiras impressões. O Douglas Santos, para mim, tem tudo para ser titular da seleção brasileira. Para mim, ele toma até a vaga de Alexandre. E é por futebol que eu tô falando. É por futebol, é por segurança, por marcação, por visão de jogo, por tranquilidade, sabe? A gente vê a tranquilidade do Douglas Santos até com a seleção brasileira, que é uma camisa tão pesada, que a gente, acho que dá para ser, acho que é contestado titular na seleção. Então, fechou aqui os laterais. Eu vou falar dos meias, os dois volantes, já que Bruno Guimarães está lesionado, eu vou colocar Casemiro e Joelinton. Joelinton pela temporada, na verdade, pela partida que ele fez contra o Barcelona, no jogo de ida das oitavas de final da Champions, ele passou muita segurança para o time. Eu queria que ele passasse segurança também para a seleção brasileira no meio campo, e acho que ele é um nome bom, pela fase, pelo momento, e acho que eu colocaria ele titular. E Casemiro porque é o nosso volante de segurança, é o nosso melhor marcador, é um jogador também que distribui bem a bola, é um jogador de passes longos muito visionários, tem visão de jogo o jogador, tem visão de jogo o volante que passou tanto tempo no comando de Tite com a seleção, parou de ser convocado desde a Copa, voltou a ser convocado ano passado,
tá jogando bem pelo United, eu acho que merece sim vaga na seleção. Acho que sempre mereceu. Acho que mesmo mal, o Casemiro merecia a vaga. Rafinha porque, cara, é o nosso melhor meio-campista, é o nosso melhor atacante. Eu acho que Vinícius Júnior ainda perde para Rafinha em questão de eficácia, em questão de saber finalizar mais, marcar também, né? Acho que o Rafinha tem muito desse fôlego a mais que desafoga a seleção quando precisa. Acho que o Rafinha merece, acho que o Rafinha é até capitão da seleção, se não tivesse Magalhães ou Marquinhos. E acho que ele é o capitão, acho que é o cara que me inspira o ataque da seleção, principalmente na hora de ornamentar a jogada, já que nós não temos o nosso camisa 10. Falando de camisa 10 no 10º minuto do vídeo, inclusive, por coincidência do destino, eu acho que Rafinha sim merece a 10 da seleção. É uma camisa que, cara, você vê, não teria Rafinha certo na seleção de 70, né? Um camisa 10 como Rafinha na seleção de 70 ia ficar perdido. E Rafinha nem é camisa 10, até pouco tempo era um ponta direita, perdeu a vaga para Lamine Yamal, teve que jogar na meia por causa de Hans Flick. Eu tô falando aqui não é de merecimento por causa da camisa da seleção. Você pensa que a camisa da seleção é pequena? A camisa da seleção é a camisa mais pesada do planeta, para você que está assistindo, você sabe disso. Então eu acho que nenhum jogador merecia a 10. Acho que, se possível, aposentasse a 10 da seleção, porque eu acho que dificilmente vai surgir um camisa 10 à altura. Depois de Neymar, para mim não existe mais nenhum. Vinícius, Rodrigo, nenhum deles merece. Nenhum deles faz jus à camisa da seleção. A camisa 10 é a camisa que vestiu Pelé, vestiu Kaká, vestiu Ronaldinho, vestiu vários jogadores gigantes da nossa seleção. Acho que não merece, o Rafinha não merece, mas vamos falar de posição. Acho que o Rafinha é o 10 da nossa seleção e acho que não tem muito o que se fazer. O futebol evoluiu, não existe mais Pelés e acho que não vão mais existir. Não vão mais existir Garrinchas no futebol, acho que não vão mais existir Romários. Acho que dificilmente um camisa 10 como Pelé, um camisa 10 como o próprio Ronaldinho Gaúcho. Então, é o futebol que vai se modificando. Eu acho que merece a camisa 10, o Rafinha. Matheus Cunha é um bom segundo atacante, é um bom meio-campista também. Acho que para ser meio-campista e oscilar como falso 9 por um momento, descer um pouco para puxar a bola, descer um pouco, subir um pouco também para atacar, porque ele ataca bem. Seria uma ótima opção, é um jogador versátil, é um jogador que sobe e desce, é um jogador que tem fôlego pra caramba. Eu vi ele jogando em Brasília. A diferença que ele faz para a equipe quando tem a bola, quando dá bons passes, quando tá na área, é muito diferente o jogador. E acho que ele é um jogador básico. Acho que ele não tem um talento assim, caramba, mas ele é um cara que se destaca muito quando joga pela seleção. E acho que, se eu não me engano, desde que saiu do Dorival, ele não parou de ser convocado, talvez por lesão, não tô me lembrando, desculpa aí. André Luiz também do Corinthians, porque, cara, André Luiz e Breno Bidon são jogadores que, pra mim, é a melhor dupla do Brasileirão. Não tem outra melhor dupla. Não tem, principalmente, melhor dupla de meio-campistas. Acho que eles são os melhores meio-campistas do Brasil, assim, brasileiro, né? Porque o Jorginho, ele é naturalizado italiano, então ele não vai jogar a Copa com a nossa seleção. E eu acho que a melhor dupla, acho que o André Luiz é um touro. Fisicamente muito bem, visionário, tem talento com a bola. Breno Bidon, a mesma coisa, bons passes, segurança. Acho que ele tem muito disso, acho que ele muda o time do Corinthians, André Luiz também muda. Então acho que para mim é convocado, para mim merece convocação, assim como o menino Ryan, como o Hendrick. Eu não coloquei Ryan na lista, mas é bem possível que aconteça e ficarei feliz se ele for. Acho que também deveria permanecer no Vasco, porque ele no Brasil destaca muito bons jogadores do nosso futebol, mas não ficou, foi para o Bournemouth. Então, acho que ele pode ser convocado, sim. E Breno Bidon e André Luiz merecem convocação. Vini Júnior, Estevão, Martinelli e João Pedro. E Hendrick. Hendrick também merece. João Pedro, porque vive uma boa fase, é o melhor goleador do Chelsea. Estevão, se tiver bem, merece, porque se destacou muito e joga muita bola pela seleção. E joga bem pelo Chelsea também. Vini Júnior, porque é uma cadeira cativa, querendo ou não. Não vai ter uma seleção que coloque Vinícius Júnior de reserva. Então, meu amigo, sinto muito se você não gosta de Vinícius Júnior na seleção. Acho que até merece, mas é um jogador muito inconstante. Decidiu o jogo contra o Benfica e depois que decidiu o jogo contra o Manchester City foi o Valverde. Eu esperava que fosse Vinícius. Apesar de eu ficar feliz, porque ele saiu, ele pode se destacar nas quartas, pode se destacar no jogo da volta também contra o City. Falo das quartas se o Real Madrid passar. Mas
Acho que ele não é um jogador de destaque na nossa seleção, nunca foi. Talvez na Copa América e talvez porque só jogou contra o Paraguai. É isso. Na Copa América 2024, o Vinícius Júnior só jogou contra o Paraguai. E é o Paraguai, com todo respeito à seleção do Paraguai. E Martinelli que é um jogador, cara, que pode mais. E eu digo não pode mais só por ele fazer mais. Acho que o técnico, todo técnico que comanda a seleção, deve colocar Martinelli mais vezes como titular. Porque é um jogador que joga pra caramba, velho. É um jogador que tem fôlego, é um ponta que dá muita velocidade, de muita qualidade. Sempre que tá ali faz seus gols. Contra o Japão, inclusive, na derrota onde ele foi titular a última vez, ele fez gol. E um senhor gol, cara. Um senhor gol. O Brasil tem disso de muitas boas jogadas, né? O Brasil agora com o Ancelotti vem revolucionando com jogadas ensaiadas, apesar de ir mal, mas eu acho que tem alguma coisa sendo tirada. Acho que com o Ancelotti se extrai melhor o futebol da seleção. Cara, não vou falar mais porque eu não quero alongar mais esse vídeo, deu 15 minutos. Eu agradeço por você ter ficado até aqui. Se você ficou até aqui, deixa o gostei, se inscreve no canal, me segue lá no Amarelipenta no Instagram, porque tem futebol todos os dias e tem a maior seleção do planeta todos os dias, que é a seleção brasileira, a maior de todas, indiscutível, a camisa mais pesada do futebol, indiscutível. Obrigado por ficar até aqui. Eu não vou nem editar esse vídeo, eu vou postar logo, porque não tem muito o que fazer, né? O vídeo tá com 16 minutos. Muito obrigado, valeu e tchau.